Perder a noção do tipo de guerra que enfrentamos nos ajuda a enxergar como vitórias presentes que o inimigo nos outorga, mesmo estando no meio da guerra, porque somos arrogantes em pensar que enquanto estivermos aqui, podemos o inimigo derrotar a ponto de a batalha terminar. Olá, estimadíssimo ouvinte, seja bem-vindo ao programa Valores, aqui na 93.9 Rádio Adventos, a Sintonia da Esperança. Fique ligado aqui, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Adventos. E você já sabe, esse é o programa Valores, aquele que se propõe a ser a voz da resistência para todos aqueles que querem manter os seus princípios intactos. Então fique conectado aqui conosco, mande a tua opinião, mande o teu ponto de vista para nós sabermos nos dirigir a partir das tuas opiniões e assim podermos melhorar a cada dia que passa o nosso programa. Hoje nós iremos falar sobre percepção de batalha. Quando é que estamos em guerra e quando não? Quando o cristão perde o senso de qual é a minha guerra, como é a minha guerra, até quando será a minha guerra, ele se perde nas estratégias de defesa. Então continue aqui porque você já sabe, é rapidinho. Quando não sabemos o tipo de guerra que enfrentamos, quando começa, quando termina a guerra, nós nos tornamos espectadores da nossa própria história. Lançamos flechas para jardins floridos e promovemos queimas dos nossos próprios pomares. Tudo isso visando enfrentar uma guerra que nem sabemos onde começa, nem quando termina. Os troianos comemoraram a vitória de uma guerra que ainda não tinha terminado, trazendo para dentro dos seus portões um cavalo enorme feito de madeira, onde estavam escondidos soldados gregos. E foi um momento de comemoração pela vitória que os gregos então saíram de dentro do grande cavalo e promoveram uma grande destruição sobre a cidade dos troianos, porque não perceberam o espírito da guerra, o momento de começo, quando termina, o tipo de guerra eles não perceberam. Quando desconhecemos o timing real da guerra, corremos o risco de cantar vitórias à beira do precipício. Os troianos conhecem bem essa realidade. Assim também um dia Pedro, quando convidado a uma batalha que ele não entendia como luta, depois de ele ser orientado, ficai aqui e vigiai comigo, Mateus capítulo 26, versículo 38, foram encontrados pelo menos 3 vezes dormindo. Por quê? Porque não entendiam como necessário, não entendiam como batalha, não entendiam como o começo de uma grande virada na história da humanidade e na história do seu relacionamento com o Mestre. Repito, quando não temos a visão certa da batalha que enfrentamos, podemos dormir abraçado com um pote envenenado com a filosofia de que posso transferir a minha comunhão para amanhã, porque hoje não acontecerá nada. Depois da 3ª vez encontrados dormindo, o quadro mudou drasticamente. Podemos ver que pessoas estavam vindo armadas para prender Jesus Cristo. Podemos então definir que a situação estava caótica para aquelas pessoas que tinham como filosofia: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Pessoas sem o entendimento de que o tempo que se chama hoje é o tempo de preparação para a vida eterna. Lucas capítulo 22, versículo 49 diz que estes mesmo que o estavam seguindo, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? A minha alma dói profundamente quando eu vejo seres humanos se levantando para batalhar com espadas, uma batalha que foi feita no espírito. Se levantando para batalhar com espada, uma batalha que começou antes da fundação do século. Se levantando para batalhar com espadas, uma batalha que está correndo, acontecendo de acordo à vontade divina. Porque para isso Cristo orou. Outro discípulo prosseguiu antes mesmo de ouvir o aval do mestre, foi logo atacar o servo do sacerdote, porque em sua mentalidade era impossível que o Senhor se deixaria prender. Afinal, o tinha visto fazendo grandes milagres e não seria algumas pessoas.
com alguns objetos cortantes que o prenderiam. Mas surpreendentemente ouviu do Senhor: deixai, basta. Lucas capítulo 22, versículo 51. Enquanto os discípulos se preparavam para a batalha, o Senhor em uma só palavra os comunicara que a batalha já terminou. Isso que vocês estão vendo é apenas o desdobramento da vitória, que é isso que vós estáis vendo é apenas a concretização da vitória que eu conquistei por vocês, que começará na minha morte, mas terminará na vossa ressurreição e glorificação. A batalha já tinha terminado quando Jesus recebeu do céu a resposta que beberás do meu cálice. Se não sabemos qual é a nossa batalha, quais são os nossos instrumentos de lutas, se não sabemos quando começa a nossa luta e quando não sabemos qual deveria ser a nossa vitória, dificilmente saberemos se estamos a vencer ou estamos a perder. Assim como aconteceu com Cristo, a nossa batalha deveria começar e terminar aos pés de Deus. Todo o resto deveria ser apenas o desdobramento daquilo que dele ouvimos que teríamos, porque a palavra diz o seguinte: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando isso percebemos, não importa o processo ou o estágio de vida que nós estamos, nós nos entenderemos como vencedores e nos comportaremos como vencedores. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Quando perdemos isso de vista, também nos perdemos dentro da batalha. E não existe coisa pior do que um soldado perdido na batalha, que não sabe a quem atacar, quando avançar e quando recuar. Quero apelar a você hoje a não receber os presentes do inimigo enquanto estamos em batalha. Presentes que vêm disfarçados com paz, presentes que vêm disfarçados com segurança, presentes que vêm disfarçados com a certeza de que amanhã eu confessarei os meus pecados, presentes que vêm disfarçados com o espírito de procrastinação apenas da salvação. Se não queremos colocar na frente as outras prioridades, o mundo, as outras coisas. Não há nada mais triste do que um soldado que não conhece a sua batalha. Que Deus abençoe você durante esse dia, que Deus te ajude a preservar os teus valores e, acima de tudo, que Deus cuide de ti. Este programa teve a coordenação de Ana Paula, técnica e montagem de Domingos Chiquete, a produção e apresentação de Fernando Soma Catoquesa.